Olá, meu nome é André de Souza Pinto, doutorando do Programa de Letras e Estudos Literários da Universidade Federal de Minas Gerais. A minha comunicação se intitula Objetos e Ruínas, a Casa Sefardita em Galileia, de Ronaldo Correia de Brito. Em Galileia, de Ronaldo Correia de Brito, romance publicado em 2009, narra-se a história dos Rego Castro, um clã arruinado e decadente que vive no sertão dos Inhamuns, no Nordeste brasileiro. Na narrativa, os primos, Adonias, Ismael e Davi, retornam à fazenda Galileia, revisitando nesse movimento não só o patriarca familiar Raimundo Caetano, mas as histórias que compõem a fundação da casa. O retorno ao passado, cujas rememorações permitem a ficcionalização de uma genealogia familiar, é perpassado pelas referências aos cristãos novos. A linhagem desse clã, ou a falsa genealogia do Rego Castro, se dá assim por meio da apropriação de relatos genealógicos fantasiosos e pela presença de objetos e ruínas que atestariam uma origem sefardita dos personagens. Brito elabora, em sua narrativa, histórias de antepassados, criando para o Rego Castro uma árvore genealógica que abarca cerca de 300 anos. Os personagens contam e recontam suas histórias, dando a elas, a cada vez que narram, uma nova versão. A presença de personagens homônimos aos da narrativa bíblica, Adonias, Ismael, Davi, Salomão, Esaú e Jacó, dentre outros, cria ainda uma filiação textual que remeteria a uma possível ascendência judaica. A história do Rego Castro, escrita em 3 séculos de isolamento e guardada em baús que não arejam nunca, por mais que debandemos em busca de outros mundos civilizados, se desdobra assim nesse espaço sertanejo que é transmutado metaforicamente no deserto hebreu. O escritor tece, a partir de uma ligação entre o texto literário e as metáforas bíblicas, genealogias familiares marcadas pela fabulação e pela invenção. No romance, a referência aos cristãos novos se dá por meio da apropriação de relatos genealógicos, que seriam, segundo o narrador, confirmados pela existência de uma antiga escultura, a Pedra de Jacó, uma figura humana masculina, com a cabeça coroada de folhas e frutos, com a expressão carregada de dor. Aos pés, a frase escrita em holandês, que foi traduzida por "Eu me chamo Tiago", aproximando a família a um possível antepassado imigrante. Em Galileia, a ficcionalização das lendas da família Rego Castro, sobretudo que se referem ao passado ibérico e holandês, é reelaborada por Adonias, que ao recontar a história contada por tio Salomão afirma: muitos judeus sefarditas que fugiram da Ibéria para a Holanda mudaram-se para Pernambuco na comitiva do conde Maurício de Nassau, e ali viveram a salvo de perseguições, com rua de comércio e sinagoga, até serem expulsos com os flamengos. Porém, nos interiores cearenses, contava-se como verdade inabalável que muitos cristãos novos fugiram a essa expulsão, embrenhando-se sertão adentro, dando origem a dezenas de famílias com sobrenomes Pinheiro, Nunes, Castro, Álvares, Mendes e Fonseca. Enquanto o sobrenome do Rego Castro subsiste como um vestígio que revelaria a filiação dos personagens aos antepassados sefarditas, a Pedra de Jacó, como uma forma de testemunho, conforme Jean Baudrillard, assume a singularidade de um objeto antigo, ora assumindo a aparência de uma relíquia falsa, o que justificaria, a partir da abstração do signo descoberto, a ficcionalização das histórias familiares, ora forjando um retrato de família, no qual o objeto em ruínas dá-se como mito de origem. Para Adonias, inconformados com a crônica medíocre da nossa trajetória para o Brasil, sem heróis nem bravatas no além-mar, nós romanceamos as vidas comuns da família, inventamos personagens e remendamos neles pedaços de narrativas, dramas e farsas da tradição oral e dos livros clássicos. Os parentes letrados e genealogistas muito contribuíram com as suas leituras. Sempre fomos uma família de mentirosos e fabuladores. Dentre as várias versões da história ou das histórias,
Os antigos patriarcas da família afirmavam então que a ânsia por terras e o desejo contrário de abandonar tudo e correr mundo afora vinham do sangue que herdaram dos antepassados sefarditas, romanceando desse modo a crônica medíocre do clã e engendrando uma genealogia que é, por sua vez, incompleta, disforme e repleta de lacunas. A composição dessa linhagem fragmentada e não confiável se dá assim nos espaços vazios que constituem as bibliotecas de Raimundo Caetano e Salomão. Os livros colecionados pelos sertanejos, cujos cupins roem papéis e neurônios, uma página se estraga, uma lembrança se oculta. Leio mais, as traças roem, salto buracos com nada escrito, invento pedaços de romances ocultos, afiança Adonis ao descrever a biblioteca do avô. Só podem ser, então, lidos por quem se propõe a preencher os intervalos em branco do relato familiar. Se colecionar cacos e contar histórias afirmam-se como atividades análogas, conforme afiança Vandermelo Miranda, os livros esfacelados do Rego Castro permitem, então, a fabulação e a ficcionalização da história familiar. Os cacos e as páginas rasgadas retratam, nesse texto lacunar, as ruínas inventariadas pelo narrador no arranjo dessa coleção de falsas genealogias. Para Jorge Luiz Borges, basta que um livro seja possível para que exista, e assim, na busca pelo catálogo dos catálogos, uma possível narrativa de formação do Rego Castro, Salomão erige, dentro da Casa Velha, uma Alexandria sertaneja, na qual ele, um homem, dedicado aos estudos e investigações, celibatário convicto, colecionou livros, construindo um labirinto de estantes onde gostava de se imaginar desgarrado como um minotauro. Nessa biblioteca interminável, as árvores genealógicas do Rego Castro foram desenroladas diante de um colecionador orgulhoso dos seus achados. Dos objetos que constituem a Fazenda Galileia, a arca de Raimundo Caetano e a referência aos objetos de Maria Raquel, matriarca da família, irão estruturar ainda a memória precária do Rego Castro. Enquanto o acamado Raimundo Caetano se aproxima da morte, Adonias pode, enfim, abrir a tampa da arca e violar os segredos do avô. Ao descerrar as gavetas que compõem o móvel, o narrador revisita, metaforicamente, o passado familiar, ainda que evocando o texto bíblico, a advertência do patriarca ressoa em seus ouvidos. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem da tua mãe. A história oculta do Rego Castro se revela, no entanto, nos objetos misteriosos, camuflados pela sombra, escondidos sobre um fundo falso das gavetas. Embora Adonias tema despertar a casa e os mortos da Galileia, o fascínio leva-o a descobrir os livros da avó Raquel, onde ela guardou a escrita da fala de Tobias, a sentença sobre o nosso destino. Semelhantemente aos livros de Raimundo Caetano, os exemplares da matriarca também subsistem como ruínas. Fedem a mofo, as páginas grudam umas nas outras. Representam uma memória familiar melindrosa e lacunar. Curiosamente, os guardados de Maria Raquel parecem amalgamar tudo aquilo que compõe a Fazenda Galileia, pois, segundo a fiança Adonias, na letra redonda e firme de Raquel, anotações escritas com caneta tinteiro, contas de manteiga, queijo e ovos, nomes de devedores e credores. Onde existe um espaço em branco, a avó escreve. Entre os arabescos dos bordados, ela soma e multiplica números, como se não existissem outros papéis na casa. Datas de menstruação, aniversários, pensamentos, provérbios, charadas, e pequenos desenhos criados por ela, reproduções de bordados que o livro não traz impressas. Nos manuscritos da matriarca manifesta-se, no entanto, apenas a história miúda da casa, não cabendo ela narrar a crônica do Rego Castro, mas figurar no relato patriarcal da família. A flor seca, guardada em um envelope, cujo aroma não existe mais, é, ao lado da fotografia de Maria Raquel, ocultada dos álbuns de retrato, a representação de uma memória familiar
fragmentada, cuja personagem feminina, se assemelhando aos livros roídos pelas traças, não tem voz nessa casa em ruínas. Em Galileia, o leitor depara-se, portanto, com uma memória familiar que é tecida a partir dos objetos e das relíquias do Cego Castro. Ao inventariar livros, brasões e tratados genealógicos, os personagens de Brito engendram uma falsa genealogia, no qual os espaços vazios dos livros rasgados permitem que uma nova história seja ali enxertada. A arca contendo os tesouros dessa família arruinada evidencia, por fim, a contraposição entre a história banal do Cego Castro e aquilo que subsiste como escombros dessa memória incerta e fragmentada. Obrigado.